Bom dia! Ai, Senhor, como é bom acordar e amar ao Senhor. E Ele ser o primeiro a ouvir a minha voz, Ele ser o primeiro a ter a minha fala, Ele ser o primeiro a receber, a ter o meu bom dia. Como é bom, Senhor. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por esse dia que o Senhor preparou. Obrigada por esse dia abençoado, por esse momento abençoado, cheio da Tua presença. Espírito Santo, manifesta a Tua presença, a Tua glória. Esse é um momento que podemos nos alegrar e comemorar por nos desafiar e conseguir realizar o desafio, o objetivo, mas antes de ser um desafio, é algo para a Tua glória, para nos relacionar e aprender a nos relacionar e ter intimidade com o Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio de ser Tua filha, herdeira, e desfrutar do reino que foi nos preparado desde a fundação do mundo. Obrigada por nos despertar para esse reino. Obrigada por abrir os nossos olhos e penetrar em nosso coração a Tua palavra e ela ser plantada, regada, cuidada e gerar frutos, bons frutos. Obrigada por sermos o resultado da Tua identidade, do Teu amor. Obrigada por nos amar tanto, por persistir em nos amar, em nos mostrar o Teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter ido preparar-nos um lugar e voltar para nos buscar. Eu confio em Ti e eu aguardo na expectativa de reinar contigo, Senhor. Obrigada por nos ajudar e arder em nosso coração o reino. Obrigada por ter deixado conosco o Espírito Santo e nos ajudar, nos conduzir à vida e ter a Tua presença o tempo todo conosco. E um dia chegar a Tua glória, começando aqui. Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje? Amém. Bom dia, Lu. Bom dia, Angélica. Oh, meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Ai, meu Deus. Gente, hoje o Senhor, Ele tem reservado para nós algo sobrenatural. Glória a Deus. O devocional de hoje
Meu Deus. Ai. Tem muito. O Senhor, Ele vai manifestar a sua presença. E você vai sentir algo sobrenatural hoje, eu declaro. E no seu coração vai arder tanto. O seu coração vai desejar o reino. Você não vai mais apenas sobreviver ou existir aqui. Ai, Deus. Glória a Deus. Gente, eu não sei se vocês estão sentindo, mas tem algo diferente hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Ai, vamos lá. Ai, Jesus. É para a tua glória, Senhor. Tudo, tudo, tudo. E queremos receber o algo novo que o Senhor tem para nós nesse dia. Dizemos sim para o Senhor, para a tua vontade. Para estarmos em nosso lugar de filha, tua filha, amada. Dizemos sim para o Senhor. E se você aí que está assistindo, quer abrir o seu coração e dizer sim para o Senhor, diga: eu digo sim, Senhor. Eu digo sim para a tua vontade. Eu digo sim para o reino. Eu digo sim para te amar de todo o meu coração, alma e com todas as minhas forças. Eu digo sim para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ai, Deus. Tá dando pra me ouvir direitinho? Senão eu baixo o som. Aleluia. Glória a Deus. Gente. Eu não sei o que tá acontecendo.
Ai, já tá aí com a caneta, com papel. Gente, hoje, se vocês puderem anotar e postar algumas coisas, eu convido você a fazer isso. E não é... Hoje não é nem só assim, você vai, sei lá, divulgar seu da escrita, essas lives. Não. É porque hoje vai ser tão diferente, tão precioso. E que outras mulheres, elas precisam ouvir, elas precisam ver através de você aquela palavra escrita, algo especial. Faça algo especial hoje para as pessoas que acompanham você. Plante a boa semente no coração delas. Hoje o Senhor vai nos apresentar como algo extraordinário. Sim. Glória a Deus. Gente, eu nunca senti isso, não é live. Ai, Deus. Já fluí. Então, tá aí com seu papel, caneta. Espero que seja um caderno, né? Que é mais organizado. Mas se não tiver, tá tudo bem. Mas escreva. E também, se em algum momento eu não conseguir escrever, deixa no seu coração, né? Porque às vezes a gente só chora, nem consegue escrever. Então vamos lá. Oh, meu Deus. Essa mulher, Provérbios 31 e 31. Essa mulher virtuosa é recompensada pelos frutos de suas próprias mãos. E suas próprias e boas obras a louvam à porta da cidade. Glória a Deus. Uma coisa aqui é que a gente precisa ter autorresponsabilidade no que o Senhor nos entregou. Ele fala aqui que as suas próprias obras, seus próprios frutos, os seus, a louvaram. Então não foi o fruto de outra pessoa que louvou ela. Essa mulher virtuosa é recompensada. Agora que eu já grifo a primeira palavra. Glória a Deus. O que é recompensa? Recompensa é um mérito, é um reconhecimento de algo que a gente fez. Recompensa é algo que a gente recebe mediante algo que a gente fez, ou seja, é uma retribuição diante de algo que a gente executou. Aí, essa mulher virtuosa, e a gente já falou, né, o que é virtuosa, a gente falou as virtudes da mulher, dessa mulher sábia. Então, as virtudes, ela tendo essas virtudes que a gente já citou nas lives anteriores, fez com que ela gerasse bons frutos. E isso a trouxe honra. E a honra que fala aqui é honra pública, né? E não foi ela que falou assim, não foi ela que se exaltou, mas suas próprias obras a exaltaram, a louvaram. E tem um versículo que fala sobre a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, que os nossos frutos, que as nossas ações sejam reflexo da identidade que temos em Deus. E assim, os nossos frutos serão bons frutos. Meu Deus. Aí quando a gente pensa em recompensa, em reconhecimento, retribuição, só tem retribuição quem faz algo, né? E só é retribuído ou recompensado com honra quem age com humildade. Porque tem um versículo, lembra? Que é em Provérbios 18 e 12. A humildade vem antes da honra. E
Aí a gente grifa a próxima palavra, que é frutos. E frutos me fez lembrar algo sobre fé. Deixa eu até grifar aqui com outra cor. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Ó. Frutos. Antes de eu executar, eu preciso de quê? Eu preciso de fé e de coragem para ir, para fazer. Eu preciso acreditar no que o Senhor diz sobre mim. Eu preciso confiar que Ele vai me conduzir, que Ele está comigo e que o que Ele falou é a verdade, já é um fato. Eu preciso ter fé e conseguir enxergar. Gente, a Bíblia está repleta. Eu tô falando essas coisas e vem assim os versículos na minha mente. Eu só não lembro o versículo exato, mas vem, sabe? Ele fala que o que eu falo é verdadeiro. Ele também fala assim, você plantou, abre os olhos e veja a colheita. Abre os olhos da fé, os olhos espirituais, e já veja a colheita. Então, para gerar frutos, antes da ação, eu preciso ter fé, eu preciso confiar, eu preciso ver, enxergar o Kairos, o tempo de Deus, e ter coragem para ir. Aí depois ela fala, o versículo fala sobre seus frutos, os frutos das suas próprias mãos. Então ela não delega a edificação do seu lar. Ela não delega a construção do seu lar. E próprias mãos. Ela também não delega, olha só, suas próprias e boas obras. Ela não delega suas obras. Meu Deus, obras. Jesus amado. Ai. Ela não delega suas próprias ações, o que Deus colocou em suas mãos, sabe, os talentos que Ele coloca em suas mãos. Ele não delega, ela não delega, a mulher sabe, ela não delega. E ela não delega as suas obras, vocês vão entender sobre obras. Meu Deus. Ó, eu vou ler novamente o versículo, porque cada vez vai fixando aí mais na sua mente. Essa mulher virtuosa, ou seja, essa mulher sábia que tem virtudes, que a gente já citou, né? Virtudes sábias, ela é recompensada. Ela é recompensada, ela é reconhecida, ela é retribuída, ela é exaltada, ela é louvada publicamente. Pelo quê? Pelos seus frutos, não é pelo fruto do marido dela, não é pelos frutos ou pelas obras do marido dela, dos filhos dela, dos pais dela, não. É pelos seus frutos, é pelas suas obras, ou pelos frutos das suas próprias mãos. E quando a gente fala, quando vem aqui, ó, próprias mãos, eu lembro de quê? De Provérbios 14, 15 e 1. Gente, Provérbios 14 tem muito código, principalmente relacionado ao capítulo 31, que é da mulher virtuosa, mulher sábia, né? E ó, que o versículo 14, como é que fala? Versículo 1, 14, 1. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E aqui fala, a mulher virtuosa, ela é recompensada,
ela é honrada. Pelo quê? Pelos frutos das suas próprias mãos. Então, uma das coisas que ela plantou foi o temor ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Então ela confia, ela enxerga o resultado. Porque a sua força é o Senhor. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Meu Deus. Glória a Deus. Aí depois vem a parte de suas próprias. Ela é recompensada. Essa mulher virtuosa é recompensada. Ela é honrada pelos frutos de suas próprias mãos. E suas próprias e boas obras a louvam à porta da cidade. E aqui, sobre obras, eu quero já falar. E suas próprias e boas obras. Sabe o que traz essas boas obras? A gente alcançar o reino. Aí vocês vão entender. Obras, frutos, essas obras que sejam frutos do temor ao Senhor. Temer ao Senhor, a gente já falou, né? Então é um respeito sublime, é a obediência ao Senhor. A gente obedece ao nosso Pai, né, celestial. Então, as nossas obras, os nossos frutos vão ser de acordo com essas nossas boas obras. Em obediência a Deus, a gente vai ter boas obras. E essas obras, o que nos dá? Sabe o que nos dá? Deixa eu ver se eu anotei o versículo. Aqui. Uma das recompensas vai ser essa aqui, ó. Jesus fala assim: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Vem, filha amada, entra no meu gozo para o reino celestial, para a vida eterna. Já para outros que não obedecem, que rejeitam o Senhor, ele vai dizer assim: para os hipócritas, para os religiosos, que têm religiosidade, ou seja, eles vivem por regras e não por princípios. Eles vivem a religiosidade e não o cristianismo. Jesus ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E por que essas pessoas não o conhecem? É porque ainda que ouviram, não praticaram. Mas quando a gente conhece de fato, bom dia, Isa. Quando a gente conhece de fato o nosso Pai, o nosso Senhor, quando a gente ama Ele com todo o nosso coração, a nossa alma, todas as nossas forças, a gente quer alegrar o coração dele e a gente obedece. A gente começa a obedecer. E isso vai gerar relacionamento. Aí sim a gente o conhece. Então, quando a gente o conhece, mais a gente ama o Senhor. Ele não vai dizer para aquelas pessoas que o conhecem, que obedecem: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Obrigada, Isa. Ele vai falar: bem-vinda, filha amada. Entra no gozo celestial para reinar com Cristo. Aí, olha só. Depois eu volto para essa parte das obras, tá? Eu quero falar agora sobre louvam. A parte do versículo que fala que as suas próprias obras louvam ela à porta da cidade, ou seja, ela é honrada publicamente. Ela é honrada publicamente. Olha só.
Louvada, eu já falei para vocês, né, que é elogiada, é exaltada, enaltecida, é aplaudida, honrada. Então, ela não se exalta, porque os que se exaltam, eles são humilhados. Aqueles que se acham, aqueles que acreditam que a sua própria força é a força, aqueles que estão no pedestal, acontecem situações de humilhação. E, gente, é muito ruim a gente cair do pedestal. É muito ruim. Dói muito. Por isso que eu sempre falo, é melhor a gente descer. E quando essa mulher é honrada, lembra do versículo que eu falei que o princípio da sabedoria é a humildade antecede a honra. Então, a gente precisa estar humilde, né? Estar agindo em humildade, com humildade, para ser honrada, para ser reconhecida, para ser louvada. E a gente é louvada quando a gente tem as virtudes, né, sábias, que a gente já citou anteriormente. E aí, publicamente, a gente é honrada. A gente não percebe que às vezes a gente tá tão no pedestal. Por exemplo, naquele dia que eu falei aqui pra vocês, né, gente, eu não perco mais o meu tempo tentando convencer alguém, uma pessoa, de algo que eu acredito. Eu não fico fazendo isso. Aí, minha tia trouxe um assunto, né? Naquele mesmo dia, à tarde. Ela trouxe um assunto e eu falei assim, mas tia, a escolha foi dela. Ela não quis fazer assim? Não, mas ela tava errada e não sei o quê. Aí eu comecei, né, a querer mostrar pra ela o outro lado. Aí depois eu falei assim, o que eu tô fazendo? Aí eu voltei pro meu lugar. Ou seja, quando a gente... Não é fácil, mas é possível, né? Porque a gente começa a agir de uma forma e a gente não percebe, muitas vezes a gente não percebe. Só que a humildade leva ao quê? Quando você percebe, você volta. Peraí, que caminho é esse? Então, é um treinamento. É reconhecer. É voltar atrás naquilo que não convém fazer. Que não nos leva em direção ao reino. A gente abre mão, mas jamais abra mão. Mas jamais abra mão do reino. Vocês vão entender um pouquinho. Então, ó, ela é honrada, ela é louvada publicamente. Lembra que o marido, nos versículos anteriores, lembra que o marido também, ele é respeitado, ele é honrado na porta da cidade, entre autoridades. Ele é honrado publicamente. Olha só, ela também é. Então, se aquele homem, se o nosso marido ele é honrado publicamente, é porque a gente respeita-o. É porque a gente honra ele. A gente respeita o lugar dele, a gente respeita quem ele é. E a gente tá no nosso lugar. A gente honra a Deus assim, respeitando as pessoas. E aí ela também tem respeito. Ela também tem honra. Ela é louvada. Assim como seu marido foi respeitado e honrado, porque ela respeitou, ela plantou frutos de respeito, de honra. Ela ensinou os seus filhos também a respeitar, né, o pai. E o casal bem, os filhos vão estar bem, né? E aí ela é honrada também. É natural que isso aconteça. Só um instante, gente. Glória a Deus. A gente é tão forte sobre o reino. Eu não sabia sobre essa questão de reino. Quando eu descobri, depois lendo a Bíblia,
E hoje a mensagem de hoje veio bem pá. Eu não tinha nem percebido. Aqui, ó, eu só fui escrevendo, né? E ó, aí eu quero falar aqui sobre os frutos também. A gente falou muito sobre os frutos do Espírito, né? Só não deu tempo eu ver sobre um versículo sobre um fruto. Mas se vocês estiverem aí, puderem me ajudar a contribuir, tá bom? Ó, sobre os frutos de suas próprias mãos. Porque ela praticava os frutos do Espírito. Aqui, ó, a paz. Aí o versículo em Provérbios 14, 13 fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Olha só. E para conseguir ter essa paz, a gente precisa largar a mão do controle e confiar no Senhor. A gente não controla todas as coisas. A gente não controla tudo. A gente nem se controla. A gente aprende a governar. A governar sobre as nossas emoções. A gente aprende a autogovernar. O autogoverno. Governar a si mesmo. Mas não controlar. A gente não é uma máquina que foi feita por mãos de homens e que tem um controle. Somos humanos, formados pelo Criador. Então, quando você sente essa paz, olha só, dá vida ao corpo. Porque você descansa, você confia e você descansa no Senhor. E o descansar não é ficar sentada esperando as coisas acontecerem. Descansar é você confiar que Deus ele faz a parte dele e você começa a fazer a sua, sendo conduzida pelo Espírito Santo, né? Fazendo a vontade do Senhor, que a palavra dele já nos ensina para fazer. E aí, o próximo, paciência. Gente, não é fácil. Principalmente hoje, né? Nos dias de hoje. A gente quer tudo para ontem. A gente quer as coisas para já. A gente quer as coisas... E a gente tem muitas coisas com mais facilidade. Antes, pra gente encontrar um versículo, a gente perguntava a alguém, né? Que sabe. Eu perguntava ao meu pai, que versículo da Bíblia fala sobre tal coisa? Aí ele falava. E hoje eu pego o celular, né? Coloco na internet, pesquiso assim, versículo sobre tal coisa. E eu já encontro o versículo. E para certas coisas isso é bom, muito bom. Só que a gente vai levando isso para coisas que a gente não tem o controle. Eclesiastes fala. Eclesiastes 3, né? E 1 fala. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu expliquei para vocês, né, sobre esse versículo. Há um tempo, o tempo é processo. Tem o início e tem o fim. Então, se é um processo, tem fases. E essas fases precisam ser passadas uma por uma. E não puladas. E para que esse tempo... E sabe por quê? Eu lembrei da física, né? Tem uma fórmula. Eu não tô lembrada agora como é a fórmula. Mas é uma fórmula, né? Que é o início e o fim. Então, me veio isso. Quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Que tempo é processo. Tem início e tem fim. E tem o fim. Então, tem o início e tem um propósito a ser alcançado. Aqui é o propósito, aqui é o início. Se eu não dou o primeiro passo para iniciar, como que eu vou chegar lá? Mas já está aqui disponível. Então, o que o Senhor já fala para nós está disponível. Então, quais são as barreiras que estão me impedindo de ir, de avançar? A gente precisa olhar para essas barreiras e falar assim, o que eu preciso aprender com essa situação aqui?
que barreira está me impedindo de avançar. E por que essa barreira está aqui me impedindo de avançar? Aí você vai perceber, você vai entender, eu não consegui um relacionamento e saudável, minha família, porque a minha mãe não deu certo, então quem sou eu para... Então você guardou a crença na sua cabeça que você também não vai ter, porque a sua mãe não teve. Aí agora, você tendo essa consciência que é aquela barreira ali que tá ali, e por que aquela barreira tá ali, você vai falar assim, não, mas não é isso que o Senhor fala para mim. Ele fala para mim que Ele já me entregou uma família, eu preciso chegar lá. Então o propósito lá, para mim ter uma família, tem o meu marido, tem os nossos filhos. Eu tenho uma família plena e eu posso ter. Tá tudo bem. A minha mãe ela não conseguiu fazer melhor, ela não estava livre para fazer diferente. Ela também teve as questões dela. E eu agradeço muito pela dedicação e o melhor que ela pôde me dar. Porque eu cheguei até aqui, eu posso fazer um pouco melhor que ela. Eu posso fazer diferente. Ela se dedicou, né? Ela deu o melhor dela para que desse certo. Agora eu vou fazer diferente e eu vou fazer dar certo. Agora você tem na sua consciência o que Deus fala sobre você e o que estava impedindo você de avançar. Então a gente não ultrapassa fases. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. E eu não estou criticando quem faz isso. Estou trazendo a consciência. Às vezes a gente as mulheres, né, tem uma questão de infertilidade, por exemplo. Ao invés da gente procurar a raiz e procurar caminhar o processo, a gente quer pular a fase e a gente não resolve a raiz. Então a gente vai acontecer outra coisa, porque a raiz não foi olhada, não foi curada. Aí vai para procedimentos, né? E não é algo natural. Então, quando a gente pula de fases, quando a gente faz escolhas, tem consequências. E eu não tô dizendo aqui, quem quiser faz, né? Mas a solução não tá nos procedimentos. A solução não tá em nenhum remédio que a gente compra na farmácia. Não tá. A solução tá aqui dentro, no nosso coração, nas nossas crenças. Lembra do versículo que fala: cuide do seu coração, porque dele procede a vida. Tem outro versículo aqui, Provérbios 14:30 fala assim: o coração com saúde é a vida para o corpo. Então a solução não está em um médico trazer um remédio, não está em um cientista trazer um remédio, não está naquilo, aquele remédio que está na farmácia, que você fica louca para conseguir. Que se for para ficar louca, fique louca para encontrar a raiz. E não para querer tapear, sabe? Colocar assim como é que fala? Um band-aid, né? Cobrir, sabe? Resolva. O Senhor é a sua força e você consegue. Fala para Deus: Deus, eu tô aqui. Eu não quero ultrapassar fases. O que eu preciso aprender, eu quero aprender e avançar. Eu quero o reino. E tudo que está disponibilizado para mim, eu quero acessar. Eu sou tua filha. E o que o Senhor tem é sempre o melhor. E outra coisa, o melhor de Deus não é um outro homem na sua vida. Se for um novo homem, é o mesmo homem, só que renovado. Assim como você também. Bom dia, Michelle. Sim, queremos acelerar os processos com as habilidades que desenvolvemos. E até assim, acelerar o processo, tá tudo bem. Acelerar o processo, de que forma? Quando a gente se conecta com alguém que já passou por aquilo, ela nos ajuda, né, a resolver. Então, de alguma forma, tá acelerando. A gente não quebrou a cabeça, não errou mais.
Mas ultrapassar as fases, aí que não pode. Porque a gente vai ultrapassar, depois vai precisar daquela aprendizado e a gente não tem. É por isso que muitas vezes, o que acontece? A gente destrói algo que a gente conseguiu com as nossas próprias mãos, a gente destrói. Porque a gente não soube. A gente ultrapassou fases. A gente não aprendeu aquilo que precisava aprender naquela fase. Crença é como uma fortaleza na nossa mente. É de fato um paralisador. E quando é as crenças, né, crenças, acho que é negativas, né, que falam. Aí pronto. Se torna uma barreira pra gente avançar. Mas eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor, o Espírito Santo vai trazer clareza ao seu coração sobre as raízes que faz com que essas barreiras estejam aí no seu caminho. E você com uma fortaleza, porque o versículo fala, ó, Provérbios 14, 26, aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece, que ouve, possui uma fortaleza segura, e é o Senhor. Então, com uma fortaleza, você vai bater e vai quebrar aquela barreira. Ela vai ser destruída. Você não vai sentir dor nem nada. Depois, isso, crenças limitantes, né? Isso. E quando a gente revê, quando a gente bate de frente para olhar, dói. Porque a gente precisa reconhecer algumas coisas, ou seja, a gente precisa descer do pedestal, né? A gente precisa descer do pedestal. Aí dói. Mas só que é uma dor que vai passar. É uma dor para curar. Então essas crenças, né? Elas nos limitam. No que eu tô crendo. No que tá a minha fé. Eu tô acreditando que eu não sou digna de ter uma família abençoada, plena no Senhor. Ou eu acredito no que o Senhor já falou para mim. Que eu tenho a minha família e que eu vou multiplicar aqui na terra o meu DNA nele. Eu tenho muito medo de ter filhos e eu não quero porque a minha vida é boa assim e tal. Por que você não quer? Não é simplesmente porque a vida tá boa assim e você tá preenchida assim. Porque o natural é que a gente gere vidas. E no nosso ventre, a gente como mulher, né? A gente gere vidas. A gente multiplique a identidade do Senhor. Olha só. E o outro, aí eu falei da paciência, né? Eu não sei se eu li o versículo. Que é assim, uma pessoa paciente acabará se tornando sábia. Olha só. Bom dia, Regiane. Provérbios 14, 29. Olha só, eu só tô lendo Provérbios aqui, gente. É um livro de sabedoria, né? Provérbios de sabedoria. Mansidão. Olha só. A pessoa que se mantém calma é sábia. Eita, agora aqui. Eu não sei se é esse versículo mesmo. Provérbios 14, 29 também, porque é outra versão, né? A pessoa que se mantém calma, ela é sábia. Tem também um versículo que fala sobre pacificador, né? Quem é pacificador? Isso é a vontade de Deus. Você pacificar, ao invés de estar fofocando, gerando intriga, levando uma conversinha aqui e outra ali. Isso aí não é atitudes, não são atitudes sábias. Isso não é fruto do Espírito. Isso não é obra do Espírito. Isso é obra da carne. Isso é atitude tola. Fidelidade. A fidelidade, eu lembro da aliança. Eu não anotei nenhum versículo sobre isso, né? Mas eu lembro da aliança. A aliança, a primeira aliança que a gente faz é com o Senhor. E quando a gente faz com Ele, quando a gente faz essa aliança com Ele, a gente vai cumprir, sabe? A gente vai ser submissa ao Senhor. A gente vai se sujeitar ao Senhor.
A gente vai se sujeitar à proteção dele, o cuidado, a missão dele com a gente. E quando a gente casa, a gente também vai porque a gente aprendeu com Deus. Primeiro a gente aprende na nossa casa, mas se a gente não aprender na nossa casa, a gente aprende com a Bíblia, né? Vai ser mais desafiador, mas é possível. E agora a gente é adulta, a gente já cresceu, né? Então a gente sabe disso, a gente consegue e não fica de mimimi, não fica de vitimismo. A gente vai lá e resolve e aprende. A gente faz a nossa aliança com o Senhor. A gente aprende, né, como se portar nessa aliança com o Senhor. E assim, a gente sendo fiel a essa aliança, que é o fruto do Espírito, né? Fidelidade. Então, a gente sendo fiel a essa aliança com o Senhor, a gente também vai ser fiel à nossa aliança com o nosso marido. A gente vai respeitá-lo, a gente vai ser submissa, sujeitai-vos, mulher, ao vosso marido. A gente vai obedecer a palavra. E a gente vai estar sob a missão do nosso homem. A gente vai estar cuidada, protegida, amada. O próximo fruto do Espírito é a delicadeza. E aqui eu não anotei nenhum versículo, mas se vocês souberem de algum, aí já fica uma tarefa para vocês, né? Um versículo que fala sobre a delicadeza. A delicadeza pode ser em alguma atitude do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo tem a voz doce, a voz suave, né? Então, como que a gente praticando o fruto do Espírito, a delicadeza, então a gente pode trazer esse versículo para aqui. Então, fica uma tarefa para vocês. A alegria é outro fruto do Espírito. Aí, a alegria é outro fruto do Espírito. O coração aformoseia o rosto e traz a ambiência boa, né? Essa aqui, a ambiência boa, foi o que trouxe. Mas tem o versículo. O coração... Cadê? O coração... Não, acho que tá pela metade esse versículo, né? O coração... Alguma coisa... Ao coração alegre, aformoseia o rosto. Coração alegre. Peraí. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, o que faz o meu coração estar alegre? O meu coração tá limpo. Aqui, ó. O coração com saúde é vida para o corpo. Ou seja, o meu coração saudável, né, limpo, curado, ele vai estar feliz. Sabe por quê? Porque quem mora nele é o Espírito Santo. E ali dentro vai ter festa todos os dias. Então a gente vai estar feliz e exalando essa alegria. E essa alegria dentro do nosso coração vai resplandecer no nosso rosto, nas nossas ações e na ambiência onde a gente está. E quem chegar ali vai se contagiar com essa alegria do céu. Imagina aí, gente, dentro do nosso coração, ter festa todos os dias. O Espírito Santo lá, o Senhor ali no nosso coração fazendo festa. Mas enquanto nosso coração tá com amargura, tá ferido, né? Tá com mágoa, ódio. Ódio é um dos frutos da carne, né? Então ele não vai estar feliz. Ele não vai estar bem. E eu falo assim para o Senhor, quando eu fico com o meu coração assim, sabe? Apertado. Eu falo assim, Pai, cura o meu coração. Limpa por completo o meu coração. Cura a minha alma. Limpa o meu coração. Eu fico assim, falando com ele. E eu tenho a mente de Cristo. E ele vai aliviando meu coração. E na minha caminhada, eu vou descobrindo alguma coisa que eu já vou largando, sabe? E aquilo vai sendo destruído. Aquela barreira ali vai sendo destruída para que eu avance. Então a gente precisa reconhecer, sim, e pedir ajuda. A gente tem dificuldade, às vezes, de pedir ajuda a uma pessoa próxima, né? E isso não é humildade. Isso é arrogância. Você não é
a pessoa, a melhor pessoa, a super mulher. Você não é Deus. Você é um ser humano, comum como todos, com o mesmo valor. Sendo você única, mas com o mesmo valor. E a gente pode sim pedir ajuda. Isso é humildade, isso é força. Inclusive pedir ajuda ao Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Aí ele vai enviar alguém, sabe? Para você pedir ajuda àquela pessoa. Aí você fica lá, novamente, continua. Me ajuda, Espírito Santo. Ai, Deus. Aprenda a pedir ajuda. E pede ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a pedir ajuda. Se você tem essa dificuldade. Bondade é outro fruto do Espírito. Tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, olha só. Tratar com bondade não é tratar com dó. É porque você tem um coração generoso. É porque você tem um coração com compaixão, que se comove. E você tem algo ali que pode fazer pela outra pessoa. E o necessitado é o que está precisando. E ele pode pedir ajuda. De alguma forma. Seja com a mão, seja falando. Ele vai pedir ajuda. Então, o necessitado, ele não fala assim, ó. Tratar com bondade, ou tratar com generosidade todas as pessoas. Deus é tão, meu Deus, perfeito. Ele fala o necessitado. Ou seja, aquele que está precisando de ajuda. A gente não se intromete na vida do outro. A gente cuida da nossa vida. E quem quiser ajuda, pede. E a gente podendo ajudar, a gente ajuda. Então, tratar com bondade. Não é com arrogância. Não é gritando. Não é desrespeitando. É você tratar quem é bom. Quando disseram para Jesus, eu não lembro quem foi que falou, foi um dos discípulos, né? É Jesus, bom Jesus, tipo isso, né? Bom mestre. Aí ele falou assim, por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai. Aí aqui ele fala pra gente tratar as pessoas com bondade. Aí você fala assim, mas como assim? Sabe por quê? Porque a gente é filha do bom, do perfeito. A gente é filha do bom Pai. Então a gente herdou essa bondade dele e a gente exerce. Então tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus, é exaltar a Deus, é louvar a Deus. É glorificar a Deus. O que significa louvar? Honra. É louvar publicamente a Deus. É aplaudir. É elogiar publicamente a Deus. Olha só. E o próximo fruto do Espírito? Domínio próprio. Aí tem um versículo que fala assim, ó. Até o tolo pode se passar por sábio se controlar suas palavras ou a sua língua. Provérbios 17, 28. Olha só, gente. Mas é o meu jeito, eu sou assim. Não, você acredita que é assim, por isso que você é. Mas o Senhor fala que você é sábia. A sua essência é sábia, é de sabedoria. Então você aprende a ter domínio próprio, você aprende o autogoverno, você aprende a dominar, a governar a sua língua. E depois você aprende o que vai falar. E depois você aprende a hora de falar. Nossa, mas isso é muito difícil. Não é. É um desafio. E não é fácil. É desafiador. Mas a gente consegue. Todos os dias a gente vai treinando. O que eu tô falando hoje, né? Você percebe? Preste atenção. Por isso que é bom ter a reunião, né, com a família. Toda semana você tem a reunião com a família e falar.
das atitudes boas para ser reconhecida, olhada, elogiada. E as atitudes que não foram boas, para rever e para fazer diferente. Porque às vezes a gente age e não percebe. Então faz isso. Né? Combina aí, vai ter reunião semanal com a família. Então todo dia tal, à noite, sei lá, vai ser nossa reunião em família. Então vocês começam a conversar. E um ouve, né? E o outro fala. E depois assim por diante. Até nisso a gente aprende, a gente treina. Nessa reunião em família, a gente treina o nosso comportamento, a hora de falar, a hora de ouvir e o que falar. E também a gente aprende a reconhecer as nossas falhas, né? Onde a gente falhou, onde a gente errou. Então, domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Gente, até o tolo se passa por sábio quando ele se cala, quando ele controla a sua própria língua. Olha só. E o outro é o amor. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e entendimento. E o próximo como a ti mesmo. A gente encontra, eu não marquei, mas tem Mateus 22 e eu não lembro o versículo. Tem vários versículos, né, que fala sobre amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. E preste atenção. Deus, ele falou assim, ó, amar o próximo. Ele falou isso primeiro. Ou seja, a gente ama, a gente aprende sobre o amor para amar. Só que a gente só ama se a gente se ama. Mas entende que ele falou assim, é como se ele tivesse dito assim, aprenda a amar, aprenda sobre o amor para você amar. Isso é uma coisa mais importante, você amar. Só que daí a gente só ama se a gente se ama. Então não é por ego. Ai, porque eu quero me amar lindamente e tal, não sei o que, e ficar ali. Não, você se ama para amar. E para que isso aconteça, a gente ama ao Senhor. E como que a gente começa a amar o Senhor? É se relacionando, é conhecendo Ele cada vez mais. E ali, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente se apaixona, mais a gente ama. E mais a gente quer alegrar o coração dele. Mais a gente obedece, porque Ele sempre tem o melhor pra gente. Então a gente fala assim, nossa, Ele é tão bom, que Ele só tem o melhor. E eu quero isso. Eu quero esse melhor pra mim. Então você vai e coloca isso em prática. Aí se torna o quê? Os frutos das suas próprias mãos. Se torna o quê? Suas boas obras. E isso vai exaltar, vai louvar você. Essas atitudes. Então eu trouxe aqui os frutos, obras, né, do Espírito, práticas. A prática dos frutos do Espírito vai louvar você. E louvar a gente, eu não falo nem aqui, eu não foco aqui, mas a gente é sim reconhecida, é louvada, mas o maior reconhecimento é quando o Senhor falar assim, filha amada, entre no meu gozo para reinar eternamente no reino celestial. Essa é a maior recompensa. A gente aprendeu aqui atitudes que devemos ter como mulher sábia, como filha dele. Então, como filha, a gente tem atitudes, virtudes, características do nosso Deus, do nosso Criador. E são essas as verdadeiras atitudes. E ela vai nos louvar naquele grande dia. Mas começa aqui, a gente ser louvado aqui, né? Agora, gente,
O maior louvor, não tem maior louvor que naquele grande dia. E ele falar: bem-vinda, filha amada. Meu Deus. Agora, gente, olha que dor. Ele fala: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você não se relacionava comigo. Você não me conhecia e não me conhece. Por que você quer ficar comigo aqui? E por que eu irei ficar? Eu vou ter que aprender como reinar. Eu vou aprender, não. Eu vou ter que ensinar você como reinar. Não. O tempo de aprender foi lá na terra, enquanto você estava lá com vida na terra. Mas você não quis, você ignorou. Você ignorou a sabedoria. Você ficou no ego, no seu achismo, e que as suas atitudes eram as certas, as que iam levar você para um lugar que na sua cabeça é o ideal. Você abriu mão da sabedoria. Lembra que em Provérbios, eu acho que é o 1, fala que a sabedoria estão pelas portas da cidade. Mas você zomba. E um dia você vai ser zombado por isso. Gente, isso é muito forte. Eu não tinha nem associado esse versículo com essa cena, né? De Jesus voltando. Meu Deus. Então, olhem só. A sabedoria busca. E se a gente falar assim, se a gente pedir, ele dá. E a gente para de agir com tolice. A gente começa a agir na nossa identidade nele. A gente é filha dele. Eu já vou adiantar aqui, gente. Vai sair um livro. Quando eu terminar aqui, né, eu vou finalizar ele, vou continuar a escrita, que eu comecei faz tempo. Faz um tempo eu já citei aqui pra vocês, né? Comecei a escrever sobre essa mulher. E vocês vão entender. Ela tem um nome. E eu não fui buscar em conhecimento aqui terreno. Foi ele que me entregou. E, gente, isso é uma honra muito grande. Mas sabe por que ele me entregou? Porque eu tive fé e eu tive coragem de buscar. Eu estava em movimento. E isso é fruto de obras que eu fiz com ele. Então, ele, em reconhecimento, eita, meu Deus. Em reconhecimento, ele me entregou. Porque eu busquei. Em reconhecimento, ele me entregou o nome. Ele me entregou uma mensagem tão poderosa. Vocês não têm noção, tão poderosa. Vocês não têm noção de quem vocês são. Gente, eu não sabia. Eu só ficava escutando assim: você é a imagem e semelhança do Criador. Eu falei assim: meu Deus, eu já sei disso, eu já escutei tanto isso. Mas o que é isso? Imagem e semelhança do Criador. A mesma coisa. Hoje eu sei. É tão fácil falar assim, ó: você é a imagem e semelhança do Criador. Quais características o seu pai, a sua família celestial tem? Quais características tem em Deus? Então essas características tem em você. Nossa! Eu não tenho todas, claro, porque eu não sou Deus. Eu sou uma parte dele aqui na Terra. Então todas que tem em mim, tem em Deus. Meu Deus, é isso. Então aquelas características que você acha que tem, mas não tem nele, foram mentiras. Você acreditou. Então, você acreditou nisso, você está sendo. Meu Deus, é isso? Imagem e semelhança do Criador? Sim. Aí tem imagem e semelhança. A semelhança tem a essência dele em nós e tem a imagem, a aparência, o que eu estou refletindo. Então, por exemplo, 2 braços, nariz, não sei o que, tal, tal. Essas características também tem em Deus, né? Só que ele é espiritual. Tem em Deus. Ah, eu também tenho. Só que como eu estou exercendo isso aqui? Eu acredito que eu sou a filha dele? Eu acredito em quem eu sou? Em quem ele diz que eu sou? Então eu vou começar a agir, a praticar os frutos do Espírito, por exemplo.
Aí a gente já começa a estudar e ver muitas características que tem o Espírito Santo são características femininas. Então, olha, a gente como mulher tem mais características do Espírito Santo, mas são mais intensas. A mulher é mais sensível, ela influencia. Nossa! Então você começa a aprender, porque você começa a se relacionar com Deus. Então ele traz uma mensagem com clareza. Gente, não foi à toa, não é à toa que a gente passa por situações, porque a gente passa por situações que faz com que que o diabo, eu falo assim, né, que o diabo prepara, ele fica tentando, né, destruir a imagem de Deus para nós. E destruindo essa imagem de Deus para nós, ele destrói, entre aspas, a nossa identidade nele. Foi assim que ele fez com Eva. Então ele vai e ele tenta na identidade. A ação é só depois. A gente tem uma ação depois do que a gente acredita ser. Aí como que eu vou agir na vida? Né? Então eu preciso buscar. Eu preciso encontrar. E uma das minhas dores, gente, eu lia um livro, eu não entendia nada. Eu falava assim, meu Deus, como que eu não consigo entender as coisas? Parece que tá tudo em inglês. Pior ainda, né? Porque quando a gente estuda uma palavra em inglês, a gente sabe a tradução e entende. Eu falei assim, meu Deus, porque eu não entendo? Aí eu até fui falar com a minha professora, né? Eu falei assim, professora, eu lembro que eu tava no 2º ano quando eu fiz isso. Professora, e eu percebi que eu conseguia estudar também, sozinha, em algumas disciplinas, né? Eu conseguia estudar melhor. Aí a professora fala assim, comece a ler. O que você mais gosta de ler? Coisas que têm facilidade de você entender. Pode ser o que for. Leia. E, gente, aquilo foi me destravando até hoje. E quando eu fui ler a Bíblia, eu também não entendia. Aí eu falei assim, aí eu lembrei da dica da professora. Eu falei assim, eu vou olhar agora a tradução mais fácil. Aí quando eu entendo ali, eu já vou olhar a outra tradução depois. Minha mente vai se abrindo. Quanto mais eu leio, mais minha mente abre. Mais a minha visão se renova. Mais a nossa forma de enxergar o mundo, as coisas, muda, se renova. E foi isso que aconteceu, né? Então, eu era travada para entender as coisas. E hoje eu consigo trazer clareza, né? Algumas pessoas mandam mensagem e falam assim, nossa, tá tão claro. Por exemplo, nos mapas, né? No mapa mental é a mensagem ali de uma forma clara e mais direta. Então não é à toa, não é por acaso, né? Eu passei por um processo, eu tinha que passar? Não. Se eu tivesse aprendido quem eu era desde a infância e se os meus pais tivessem sido perfeitos, né? Que não existe isso. Mas se eles estivessem mais saudáveis, com menos dores, menos questões, sim, eu teria sido mais ativada, com certeza. Mas aí eu vou ficar nessa de se? Não. Eu vou agora no sou. E vou agindo de acordo com isso. Então, não é à toa, né? Quando eu encaixei tudo isso na minha cabeça, eu fui encaixando, fui ligando uma coisa com a outra, e mais semelhança do Criador. A imagem, semelhança, tem a essência, a aparência, a imagem aqui, o que é interno, o que é externo. E vou ligando uma coisa com a outra. Então vai trazendo mais clareza, né? E hoje eu entendo o que é ser filha. E eu fui entendendo, foi um caminho, né? Imagina aí, e trazer isso num livro, que o Senhor ele vai me conduzir. Pra mim colocar tudo isso que tá aqui dentro, né? No papel, na escrita. E poder edificar muitas vidas. Elas conseguirem entender, né? Então, por esses dias, por esses meses, né? Eu creio que vai vir um livro e maravilhoso, vocês vão ver. E o nome dele, meu Deus. Mas vamos lá. Então, gente, aí eu volto aqui, concluindo aqui sobre os frutos do Espírito, né?
A gente concluiu. E eu quero ler o versículo Mateus 11:28. Deixa eu ver aqui. Mateus 11:28. Glória a Deus. 11:28. Olha só. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só. Então, se a gente se acha cansada, acha que é muito desafiador, mas é possível. E é possível ser leve. Olha o que ele fala. Tá pesado? Lança sobre mim. Entrega a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim. Pois eu sou manso e sou humilde. Então, Tendo essa identidade, essa característica nele, tem em nós. Mansidão, humildade. E eu sou humilde de coração. E nele a gente pode ter paz, sabe por quê? Porque vocês encontrarão descanso para as suas almas. E não só o descanso aqui, mas um descanso eterno. Porque lá a gente não vai se preocupar, então a gente alcança esse descanso também. A gente alcança o reino no céu. E quando você vai ler os evangelhos, você vê muito Jesus falando sobre reino. Aí, voltando aqui, nas obras, aí nessa parte que a gente vai concluir nela. Tá. A sabedoria... deixa eu ler João 10:25. João 10:25. Quando vocês estiverem, Deus está falando, tocou, aperta coraçãozinho. Deixa eu ver aqui, João. Aqui. Olha, gente, a cartinha que eu recebi ontem. Que linda. Eu gosto muito de receber cartinha. Cadê? João 10:25. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Olha só. Ou seja, as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. E tem um versículo, que a árvore é reconhecida pelos próprios frutos. Então, quais frutos eu estou gerando com as minhas próprias mãos? Será que esses frutos estão louvando o Senhor, o nome de Deus? Será que esses frutos o louvam? E aí também eu vou ser louvada, honrada e principalmente no dia que ele vier publicamente. E a gente também é honrada aqui, né? Aí aqui eu vou falar algumas frases pra vocês. A gente tá finalizando. Ai, gente, vocês já estão com saudade. Glória a Deus. A sabedoria te promoverá a honra. E como que a gente alcança a sabedoria? A gente pede, a gente busca na palavra, a gente obedece. E a gente aprende a agir com sabedoria. Temer ao Senhor é o quê? É um respeito sublime, é obedecer a sua palavra.
e temendo a Ele, obedecendo, a gente vai adquirir a sabedoria. A gente vai amar a Deus de todo o nosso coração, alma e forças. A gente vai aprender a agir em amor, com sabedoria, né? Em sabedoria. Porque a gente está acessando a sabedoria, que é Ele. Salomão, por que ele não terminou bem? Porque ele não era a sabedoria. Ele tinha a sabedoria. E olha só, ele tinha. Ele não era. Então, se ele não era, ele poderia perder. Porque era algo que ele tinha. E como que se perde? Como que se afasta? A gente praticando frutos da carne. E uma das maiores questões que ele tinha, né? Era sobre relacionamento. Olha que veio do pai dele também. E por aí por diante. E foi por causa disso. De uma obra da carne. Obras da carne. Então, a gente entender que a gente não é a sabedoria. A gente age com sabedoria porque a gente tem Ele em nós. E a gente tem essa sensibilidade, né? E agir com sabedoria. Mas a gente não é a sabedoria. A sabedoria plena, em totalidade, é Ele. A gente é parte dele aqui na Terra. Então, a gente tem parte, né, dessa sabedoria em nós. A gente precisa exercer. Aprender a exercer. E jamais achar que a nossa força é e acabou. É aquilo e acabou. A gente não precisa de mais nada. Que a gente é autossuficiente. Que a gente é independente. A gente não é. E agindo nessa sabedoria, a gente tem o quê? A recompensa. E que recompensa é essa? Aí eu coloquei aqui. Que essa recompensa é o galardão. Mas o que é galardão? Lembra quando Deus fala assim... junte tesouros no céu. Ou seja, junte galardão. Aumente o seu galardão. Aumente as pedrinhas lá no céu. Quando o nosso coração está em coisas, Ele vai pedir. Ele vai cobrar. Ele vai falar. Por exemplo, se o meu coração tivesse em unha pintada, em cores, o meu coração está aqui. E eu deixo até de me relacionar com Deus, porque é o momento que eu tenho de pintar a unha. E aquele devocional que eu tinha, sei lá, minha prioridade com Deus, eu deixei não, porque aí de repente eu começo a criticar o outro, porque pra mim aquilo é muito... O meu coração tá cada vez mais se voltando pra isso. Então, no que tá o meu coração? Aí o meu coração tá no dinheiro. Se o meu coração tá no dinheiro, a gente não vai ter recompensa, galardão. Assim feito a gente abre mão do reino. Quando nosso coração está em coisas terrenas, a gente abre mão do reino. O jovem rico era porque ele tinha dinheiro? Não. Era porque o coração dele estava no dinheiro. Estava em coisas. Mas o nosso coração precisa estar em pessoas. Precisa estar no reino. E o reino está com o coração em pessoas. Então, junte tesouros no céu. Não é para você não ter tesouros aqui. Você pode ter tesouros, né, entre aspas, porque o verdadeiro tesouro, ele fala que é o galardão. E aqui, aí eu quero pontuar algo. Talvez vocês... Deixa eu já abrir num versículo. Talvez vocês nunca ouviram isso, ou algumas pessoas já, não sei, mas eu vou citar aqui, que é sobre que o céu tem o paraíso e tem o reino, né? Como assim, Josi? Como assim, Neide? Lembra quando Jesus estava lá na cruz e um dos ladrões, olha só, aquela pessoa que tem a atitude, né, de roubar, ele tentou roubar, enganar Deus, Jesus. Ele falou assim, ó, Lucas 23, do 40 e... Ai, peraí, gente.
Lucas 23. Olha só. Então, ele disse. Porque eu já vou ler, né? A parte que Jesus falou. Cadê mais o outro? Havia uma inscrição acima dele. Dizia, eu vou ler aqui do 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha só. Eu não tinha nem lido essa parte aqui, para a gente fazer devocional. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele estava falando com Jesus, né? A gente está aqui porque a gente cometeu, é fruto das nossas obras. Mas esse homem aqui, Jesus, ele não cometeu nenhum mal para estar aqui. E você ainda fica o insultando? Então ele disse, esse homem, né, que estava meio que defendendo Jesus, mas reconhecendo, né? Ele estava olha o código. Ele estava reconhecendo que ele plantou, que ele estava colhendo frutos de más obras. Aí ele falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, ele tinha tanto a atitude de roubar, e eu acredito também que ele tinha ouvido tanto sobre reino. Mas aqui eu trago as duas coisas, tanto do que ele ouviu ali, mas ele só ouviu, ele não aprendeu. Tanto também com uma atitude de roubar, porque era isso que ele aprendeu, né? Ele acreditou que ele era um ladrão e ele agia assim. Aí ele falou isso: Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Aí olha o que Jesus falou. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, porque você se arrependeu, porque você reconheceu, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não falou reino. Então, olhem só. Há um reino e um paraíso. O reino é para os salvos. São para aquelas pessoas que não têm obras, que não têm galardão. Mas o reino é para aquelas que têm galardão, que têm obras. O reino, ele é... Eu não sei se essa palavra é tomado. Mas o reino, ele é conquistado. Ele é conquistado, então a gente precisa fazer algo para conquistar. E a salvação, o paraíso... Gente, eu não sei explicar a vocês como que é o paraíso, como é que é o reino. A diferença, eu sei que lá tem galardão. E fala que Jesus, ele tem um banquete no reino. Jesus fala que ele está no reino. Então, assim, onde ele está, eu quero estar. Se ele está lá e tem um grande banquete, eu quero estar nesse banquete, no reino. No último dia, quando ele vier buscar, ele fala assim: entra no meu reino, entra no reino. Ele não fala entra no paraíso. Então, onde ele está, eu quero estar. Ai, mas pelo menos eu vou ser salvo. Eu não quero pelo menos. Não desejem o menos. E eu coloquei aqui, ó, galardão, que é obras, né? Eu coloquei pra gente ler. Sim, e galardão a gente pode perder. Ah, mas eu fiz muitas obras e me afastei de Deus, comecei como é que fala? A praticar frutos da carne e virou uma bagunça. Aí agora eu me arrependi e voltei. Você perdeu. Aí você vai construir novamente. É conquista. Então, galardão são obras, né? E pode perder. Aí em Mateus 21:43, eu vou ler para vocês. 21. Cadê Mateus? É esse aqui. 21:43. Ó. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Olha aí, que a gente perde. E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Olha só. O reino de Deus será tirado de vocês e será
dado a um povo que dê os frutos do reino. Por quê? Deixa eu ver aqui o antes. Vocês leem aí, é a parábola dos lavradores. Eita! Ele chama pra gente trabalhar, né? Só que se a gente não multiplica, a gente não tá juntando tesouros no céu. Eu só vou ficar aqui mesmo. A coitadinha, sofri tanto. Vou ficar aqui no cantinho. Então tá bom. Você tá dizendo que Jesus não é bom o suficiente, Deus não é bom o suficiente para você desejá-lo tanto. Não é bom, tão bom assim. Como a serpente falou para ela, Deus, ele não é tão bom assim. Olha só. Se ele fosse tão bom, ele deixava você comer desse fruto? Aí o que ela fez? É verdade. Eu acho que ele não é tão bom assim, então eu vou comer. Ela foi lá e comeu. Ela colheu o quê? Teve as recompensas. E até hoje a gente tem as consequências, né? Mas a gente não tá aqui para culpá-la e julgá-la. A gente não veio com esse papel. A gente tem uma missão aqui na Terra de engrandecer o reino, de gerar obras para o reino. Então que a gente seja despertada, que o nosso coração deseje o reino e que nada tome o lugar do Senhor. Que a gente não venha substituir o lugar de Deus na nossa vida. Eu passei por isso. E não é bom não, gente. Mas não é bom mesmo. Só que hoje eu olho e falo assim, valeu a pena. Porque hoje, o meu relacionamento com ele, meu Deus, nem se compara. Era muito do ouvir falar. Eu lia a Bíblia, eu buscava, mas era muito pouco. Não tem muito pouco, né? Mas era pouquíssimo. E hoje eu busco, eu tenho fome, eu tenho sede da palavra, eu tenho fome da palavra, eu tenho sede, eu quero mais ele, sabe? Inclusive, de ontem para hoje, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu aprendia a lidar com o meu tempo, no tempo, né? Eu aprendi a lidar nesse tempo aqui no meu, disponível para mim, e dar prioridade. Porque às vezes a gente fica tudo desorganizado, né? Fica tudo uma bagunça e a gente não sabe lidar com as coisas. Então, e hoje a gente tem, né? A gente pode aprender com uma pessoa ali, outra pessoa aqui, nos ajudar nesse tempo. Então, olha que palavra forte, gente. Então, paraíso para os salvos, reino para os reinantes, né? E para quem está praticando as boas obras, né? Então está gerando galardão. E a gente pode perder? Sim, a gente aprendeu, né? Não abra a mão do reino por menos. Não abra. Deseje. Eu trouxe aqui outro versículo, olha só. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. E campo, quando a gente fala campo, a gente lembra de quê? Lembra de plantação, de plantar. A gente lembra de boas sementes, né? Plantar boas sementes. Então, olha só. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, olha, depois de achá-lo. Ou seja, ele encontrou esse tesouro. Nossa, então eu vou esconder ele aqui no meu coração. E não esconder eu vou ficar com isso só pra mim. Mas ele agarrar, sabe? Com aquele tesouro. O reino, eu agarro o reino. Não largo, não. Então, depois de achá-lo, ele esconde. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem. Meu Deus. E compra aquele campo. Ou seja, ele larga a mão de tudo que é terreno, se for preciso, para que ele tenha só coisas do reino. O que é terreno, ele larga a mão. O jovem rico, olha só, o coração dele estava no dinheiro, em coisas.
E ele não abre mão. Jesus ele falou assim, né? Larga a mão de tudo e vende. E vem e segue-me. E ele se apegou ao dinheiro. Ele falou não e ele se entristeceu. Ele achou que o dinheiro que ele tinha, os bens materiais que ele tinha, tinham valor. Mas aquilo ali tinha preço. Se ele quisesse, ele poderia comprar novamente. Mas, além dele ser uma herança, provavelmente, né? E ele não sabia conquistar novamente, ele não conhecia Jesus. Ele ia começar a conhecer, não de ouvi-lo, mas de conviver com ele, de se relacionar com ele. E ele não vendeu, ele não abriu mão dos bens. E aqui fala: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, ele vende com tristeza não. Então, em sua alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele conquista aquele campo. Reino é conquistado por obras, por sementes plantadas. O reino do céu, e esse é outro versículo, o reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mateus 13:24. Pois muitos são chamados para o banquete do reino, mas poucos aceitam o convite. Aí tá aqui, né? Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Sejam poucos que aceitam o chamado, o convite. Deseje. Não abra mão do reino por menos. Porque tem um paraíso, então vou me contentar. Não abra mão do reino. Você não tem noção do que você está abrindo mão. Gente, aqui na Terra, a gente tem um máximo de tempo para viver. Aqui tem um limite. No céu não, é eterno. Agora, olha que tolice. Abre mão dos frutos do Espírito que nos leva para o reino e se apegar aos frutos da carne, que nos leva para a morte eterna. Não abra mão do reino por menos, nem pelo paraíso, nem pelo inferno. Deseje, queira o céu, não por medo do inferno, mas por amar o Senhor com todo o seu coração, alma e forças. Como a gente aprende a amar o Senhor? Bom dia, Terezinha. Como que a gente aprende a amar o Senhor de todo o nosso coração? Gente, eu sou tão feliz e grata ao Senhor, porque Ele permitiu que coisas acontecessem na minha vida, mas que me trouxeram para esse lugar de amar o Senhor. E eu não me apego, e eu declaro, porque às vezes pode acontecer, né? Claro, né, gente? Mas quando eu vejo, eu não me apego, eu não tenho compromisso com o erro, né? Eu não tenho compromisso com coisas terrenas. O meu compromisso é com o reino. E que seja o nosso compromisso, o reino. Amar é sobre princípio. E você ir por meio. Porque, por exemplo, eu ia para os cultos, eu buscava o Senhor daquela forma toda troncha, né? Ai, meu Deus. Por medo de ir para o inferno. E hoje, eu digo com toda certeza, com toda clareza, que eu busco Ele por amá-lo e não por medo. É tão bom estar com Ele que eu quero para sempre a presença dEle. E Ele merece sim ser honrado, ser glorificado, ser exaltado. E por mais que eu faça ainda é pouco, Ele merece sim
Porque Ele me ama demais. Ele nos ama demais, Ele ama demais você. Você erra e Ele continua amando. Ah, então por que eu tô sofrendo? Porque você plantou algo, provavelmente, né? Provavelmente você plantou uma semente que não foi fruto do Espírito. O fruto da carne, um dos frutos, é o ódio, por exemplo. Então, se você guarda no seu coração, você está ferindo, se ferindo. Vai colher frutos de acordo com essa semente do ódio. Não foi Ele que colocou você lá, você se colocou. Jesus, Ele morreu para que a gente fosse livre. Não para a gente fazer o que quiser, mas para que a gente fosse livre para ser a imagem e semelhança dEle. Para ser leve. Ele fez com que a gente fosse livre. A gente não precisa sacrificar a nossa vida. Ele sacrificou. E a gente já pode reinar. E, gente, não é que a gente vai ter uma vida perfeita, mas a gente vai lidar com as situações plenamente. Porque a gente está na nossa essência, no nosso lugar. A gente vai saber agir com sabedoria. Não porque a gente é sabedoria, mas porque a gente tem Ele em nós. E a gente desenvolveu essa sabedoria em nós. Enquanto a nossa conexão com Ele estiver fortalecida, a gente vai fluir e vai ser leve. Então, escolha o reino por amar ao Senhor. Escolha o céu por amar ao Senhor e desejá-lo tanto para viver, se banquetear. E para esse banquete vai ter um grande casamento no reino. Deseje casar com Ele, com Cristo. O fim. Deus honra publicamente quem o honra no secreto. Olha só. Deus honra publicamente quem o honra no secreto. O fim é melhor do que o começo. Salomão diz, né? E o fim, aqui, a gente vai ouvir assim, ó. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O fim é melhor do que o começo. E aí, o que você deseja? O reino? Que o seu coração tenha sido quebrantado e que no seu coração arda o desejo de reinar com Cristo, de dançar com Ele, de casar com Ele, de se banquetear, de sentar à mesa, de andar em ruas de ouro. Desejo o paraíso, desejo o reino, não menos que isso. Deseje por amar e não por medo. Filha, apenas seja minha imagem e semelhança. Amém. Ai, gente, finalizamos nossa jornada de 31 dias para a glória de Deus.